Imagine que as coisas comecem a dar errado. O carro quebra, você perde emprego, tudo ao mesmo tempo, tudo na mesma semana. Ou pneu do carro fura, dívidas chegam, você perde emprego, você não tem condições de resolver tudo isso. E tudo isso, acumulado, passa para você hoje ser chamado de um grande problema. Como reagir e como podemos reagir neste momento? Que tudo começa a dar errado. A Bíblia vem falar e relata a história de um homem. E eu tenho 3 coisas para falar para você nesse vídeo. 3 elementos que podem realmente ajudar você a entender de fato o que está acontecendo e o que você pode fazer para sair dessa situação. A Bíblia, ela conta uma história linda, uma história sobre o profeta Elias. O profeta Elias, ele foi um dos homens mais usados, por que não falar um dos mais usados por Deus, um dos profetas mais respeitados. E ele, inclusive, é muito mencionado no Novo Testamento. Muitos pensavam que João Batista era o profeta que teria tornado no Novo Testamento. O profeta Elias, além de ter muita intimidade com Deus, a Bíblia relata que ele chega ao povo de Israel e fala: segundo a minha palavra, não choverá mais em Israel. Ou seja, sem consultar a Deus, sem pedir permissão a Deus, segundo a palavra dele, a Bíblia relata que parou de chover em Israel. Mas chega um determinado momento no ministério do profeta Elias que as coisas começam a dar errado. A perseguição começa a vir. Sobre Israel reina um novo reinado e agora nós temos a Jezabel, que, diferentemente dos outros reis do passado, amava perturbar Elias, odiava Elias. E começa a perseguir Elias. A Bíblia chega até a contar que ele estava no monte. E Elias também tinha esse cotidiano de falar com Deus. E aqui vai o primeiro elemento. O terceiro vai ser o mais importante para você. Mas o primeiro elemento é, ainda que as coisas estejam acontecendo de uma forma que você não se programou, é normal que entre na sua cabeça uma espécie de confusão. Não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir. E o ser humano, de uma forma psicológica, ele tem essa carência, que quando ele passa por um problema, ele pensa que algumas pessoas irão ajudar. Então você vai procurar instituições financeiras, amigos para te emprestar dinheiro, e nesse momento você vai perceber que você está sozinho. Os amigos mais próximos se afastam, quem sabe a esposa ou seu marido vai começar a falar em separar de você, em divórcio, e você pensa, poxa, enquanto eu estive bem, enquanto que tudo estava bem, enquanto que as coisas estavam caminhando, todos estavam do meu lado, agora que eu fali, agora que eu perdi emprego, agora que eu estou nessa situação financeira difícil, até a minha esposa, até as pessoas com quem mais eu contava estão se afastando. E entenda e permaneça, porque você vai entender por que isso está acontecendo. Elias, ele está no monte e 50 soldados chegam para prendê-lo, porque a Jezabel não desistia. A Jezabel estava determinada a destruir o ministério de Elias. A Bíblia diz que disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. E o fogo desceu do céu e consumiu. E foi uma carnificina, porque não precisava que tudo aquilo acontecesse. E depois chegam outros mais 50, depois outros 50. Ele percebe que o exército de Israel era muito grande. Ele passaria meses ali. E ele entra em um colapso psicológico e ele foge. A situação é tão preocupante que a solução que Elias encontrou no meio daquilo tudo foi entrar em uma caverna e pedir um tempo. E sabe que isso é importante? E aí eu passo para o item 2 dessa narrativa, dessa história. Às vezes é importante nós entrarmos em uma caverna por um tempo determinado. Não foi isso que aconteceu com Elias. A Bíblia não relata
que ele entrou para ficar uma semana, que ele entrou, mas possa ser que aconteça de forma automática. Quando você, quem sabe, assistindo desse vídeo agora, você começa a perceber que você está em uma caverna. Caverna, ela pode considerar quando você se afasta, quando você para de falar com Deus. Porque na caverna, o Elias, ele também se ausentou de Deus. A pressão foi tão grande que ele imaginou, eu preciso me esconder por um tempo determinado. Em nenhum momento passou pela cabeça de Elias que ele poderia falar com Deus, que o Deus que desceu o fogo do céu poderia falar com ele. Ele foge. E ainda assim, Elias, fugindo de um propósito, Deus o alimentou. Sabe o que a Bíblia fala, meu irmão, minha irmã? Que Deus nunca deixa um desamparado de mão vazia. Nunca deixa aquele que busca a Ele voltar de mãos vazias. Quando Jesus estava pregando para aquela multidão e ele olha e vê que as pessoas estão com fome, estão voltando para casa, ele disse, não é lícito que as pessoas elas fiquem com fome. E aí ele pega os poucos peixes que tinha numa cesta, que era para alimentação dos discípulos, e os pães, todos ficam assustados, porque falam, mas Jesus, a gente temos poucos pães e peixes, mal dá para gente. E ele ora e a gente tem um milagre da multiplicação. Jesus está preocupado com a sua saúde. Você sabia disso? Jesus está preocupado com a sua fome espiritual. Jesus está preocupado com a sua fome material. Quem sabe você não tem nada para se alimentar agora, você não tem nada para comer agora. Jesus está preocupado, irmão. E eu quero falar isso para você, que ele vai prover um milagre na sua vida material, porque ele se preocupa com isso também. E aí a gente continua no enredo de Elias. Elias entra dentro de uma caverna e quando ele está ali oprimido, passando por um início de depressão, porque é uma transição depressiva, isso aqui é um distúrbio cognitivo. Nós, quando não temos respostas, a situação quando fica fora de controle, o ser humano tende a se esconder. Muitas das vezes dentro de um quarto, muitas das vezes dentro da sua casa, porque a decepção, né, nos leva a tomar, muitas das vezes, decisões imediatas. E às vezes a situação é tão complicada, é tão difícil, é tão dura, que nós não temos essa coragem, ao menos nesse momento em que tudo está acontecendo de uma forma improvisada. Aí a gente pensa, a melhor forma é eu me esconder, é eu fugir, é eu pegar o tempo, e a gente não percebe que o problema ele ainda continua ali esperando você para que você resolva ele. Ninguém vai resolver os problemas para você. Entenda bem, é aceitável que essa depressão tenha tomado conta de você. É aceitável que você tenha entrado em uma caverna, e essa caverna é a sua casa, é você mesmo, que você tenha se escondido dentro de você, mas não é aceitável que isso permaneça por muito tempo. Não é aceitável que isso dure toda a sua vida. Precisa ter um tempo. Sabe por quê? Porque quando Elias entra dentro da caverna, ele escuta uma voz mansa que diz, o que fazes aí, Elias? O que fazes aí? Eu estou todo arrepiado aqui. Eu sinto a presença de Deus. O que é que você está fazendo aí? Existe algo de Deus para a sua vida. Existe um ministério. E Elias responde, olha, Deus, ele está tão frustrado com ele está tão frustrado com Jezabel, a mentalidade está focada tanto em um só único problema, que ele fala, olha, mataram todos os profetas. Somente eu fiquei. Não, Elias, dos profetas que não se curvaram a Jezabel, foram mais de 7.000 profetas que não se curvaram a Jezabel. Você não é o único a estar vivo. O problema é tão grande que quando a gente fala de psicologia e distúrbio cognitivo, e aí a gente tem os pensamentos intrusivos, que você entra em um colapso, que você começa a criar um cenário, uma situação que não existe, e existe somente na sua cabeça. Pare para imaginar que com uma simples pedrinha, Davi derrubou um grande gigante. A Bíblia relata que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Sabe por que eu deixei
terceiro item de exemplo é o fator mais importante, porque isso aqui pode realmente mudar a sua situação hoje mesmo. Por quê? Porque muitas vezes os nossos problemas, o problema que você tem, não foi gerado pelo vizinho. A frustração de Elias, todo o problema de Elias, tudo aquilo que tinha acontecido com Elias, foi gerado por ele mesmo. Ninguém mandou Elias fazer descer fogo do céu e pessoas inocentes serem mortas. Elias estava em um impulso descontrolado, ele estava guerreando contra Jezabel. E Deus não queria isso. Ele era um profeta. Profeta no Antigo Testamento que recebia o mandato de Deus e passava para o povo. E Elias foge desse cenário e começa a agir por conta própria. E todo, esses erros de Elias, essa tomada de decisão precipitada, traz para ele consequência. E essa consequência traz para ele uns problemas. E os problemas, os pensamentos, o peso, do peso, a insônia. Olha só, a Bíblia diz que quando ele fez voltar a chover em Israel, ele teve que subir ao monte e por 7 vezes ele teve que orar. Ou seja, e a Bíblia não relata quanto tempo, mas imagine quantas horas ele teve que ficar ali orando, até que voltasse a chover em Israel, por causa de uma coisa que talvez ele não deve, tudo bem, ele falou, mas poderia ter evitado de falar. Os impulsos te trazem os problemas. Agora é o seguinte, você está vivendo uma situação de problemas que talvez aconteceram do nada, de uma forma espiritual, ou de problemas que você criou, de uma má administração, de um comportamento nervoso, de uma pessoa que é muito estressada, de não ter aguardado, de um carro que você comprou que deveria ter esperado um pouquinho a mais, e você foi lá e você comprou. Existem agora as consequências, e essas consequências de uma má administração, de uma má escolha, te trouxe problema. Renato, entrei na caverna por causa disso. Tranquila. Quando Pedro ele começa a afundar nas águas, porque ele quis andar sobre as águas para tentar não ser, mas sentir a sensação que Jesus sentiu, aquela curiosidade de andar sobre as águas, Jesus não deixou ele afundar, embora poderia ter sido evitado. Quando Jesus vem andando sobre as águas, ele não disse, venham também. Jesus disse, posso tentar também andar sobre as águas? Ele era o estilo de Pedro, era o perfil de Pedro, ele era muito ousado, e ele afunda, e Jesus levantou a mão. Quero falar para você que, embora grande parte dos nossos problemas são causados das consequências que nós temos, e quando nós entramos dentro de uma caverna, são gerados por nossas escolhas, e essas são consequências que nós temos na nossa vida, ainda assim, Deus vem com a voz mansa e pergunta para você agora, o que está acontecendo? Por que você parou? Sai daí. Ainda tem muita coisa boa para acontecer na sua vida. Ainda tem muitas bênçãos para eu manifestar na sua vida. Tem coisa boa por aí. O melhor ainda nem aconteceu. Deus tem algo grande para você. Deus tem coisas lindas para fazer na sua vida. Mas para tudo existe um propósito de Deus. Para tudo existe um tempo de Deus. O deserto é doído. Quando Jesus passou pelo deserto, ele passou sozinho. E a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo a ser tentado por Satanás. Fazia parte do ministério de Jesus passar por tudo aquilo para o aprendizado de Jesus, para que ele entendesse o poder real que ele tinha. Existia realmente dentro do propósito de Jesus algo importante naquele deserto. Não exclua o deserto da sua vida, sabe por quê? Porque o deserto vai te trazer muita experiência. Então eu posso orar por você agora, mas nessa oração você tem que ser franco com Deus. E dizer, Deus, a Bíblia diz que aquele que peca, reconhece o pecado, ele confessa, se arrepende, ele não peca mais, ele alcança a misericórdia. Então, se você errou, é o momento de você orar e pedir perdão a Deus. E Deus, eu errei, eu falhei,
Eu quero uma nova oportunidade. Eu não tenho autoridade diante dos céus de determinar que o tempo de Deus se finde hoje na sua vida. Ninguém tem, porque para tudo existe um tempo. Para tudo existe uma hora. Mas eu posso falar para você que todo esse problema que você tem diante de ti, diante dos seus olhos, você não precisa resolver ele sozinho. Jesus, o Espírito Santo, está do seu lado e vai dar capacidade, porque os problemas não vão sumir. Às vezes a gente entende mensagens na internet, em orações, que os problemas vão desaparecer. E é pior pensar dessa forma. Os problemas não desaparecem. Nós criamos os problemas. Nós criamos a impossibilidade de resolver os problemas. Mas Deus te ensina a resolvê-los. Te capacita a resolvê-los. Olha só, eu vou orar por você agora. Mas eu te queria contar uma história linda. Uma certa vez eu passei uma prova tão grande, tão difícil, terrível. Eu entrei dentro da minha caverna. Eu não quis mais sair de casa. E quando eu parei de sair de casa, eu comecei a ver menos a luz do sol. E aí a gente tem aquela consequência hormonal. Você tem menos dopamina, você sai pouco na rua, você fica com muito excesso de cortisol, estresse, muitos pensamentos intrusivos, que são pensamentos que entram muitas das vezes de forma negativa, dizendo que não vai dar certo. E eu comecei a pesar, e um certo dia eu pego o carro, eu subo aqui na Itália, na mais alta colina, que se chama Comune di Isotta, que é uma das colinas que a gente tem aqui mais altas no território italiano. E quando eu chego lá em cima, eu tive uma visão da cidade de Bolonha, e eu olhava de cima e eu comecei a ver a grandeza de Deus e o tamanho do meu problema. Sabe o que aconteceu? Daquele dia em diante, eu consegui liquidar todas as minhas contas e consegui dar a volta por cima naquele problema que eu estava vivendo e consegui entender que aquilo que eu estava passando não era nada. E eu não estava resolvendo os problemas porque eu estava numa caverna. Você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou você foge, ou você se esconde, ou você resolve os problemas que têm que ser resolvidos. Então hoje, meu irmão, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, porque vídeos como esses serão constantes. Nos meus próximos vídeos, eu não vou fazer oração afirmando que a sua vida ela vai mudar da noite para o dia, porque isso depende de Deus e depende de você. Mas eu vou fazer orações como essa de hoje, que mudarão o seu modo de pensar. E isso aqui que é importante. Porque quando você muda o seu modo de pensar, o seu comportamento, e você reage de forma diferente, sim, a sua vida muda, porque você entra em conexão com Deus. O ministério de Elias estava parado, porque estava dentro de uma caverna. E a Bíblia diz que nós não temos que fugir da direção de Deus. Nós não temos que fugir da vontade de Deus. Quando Elias entra dentro da caverna, ele sai do propósito. E ainda assim, Jesus foi resgatar. Você veio parar nesse vídeo aqui agora, porque é a vontade de Deus. Deus quer resgatar o seu casamento. Não desista, não perca o diálogo, não deixe a raiva tomar conta de você. Não deixe que os problemas roubem de você a força que uma vez você tinha e que hoje você julga não ter mais, mas você tem. Existe um gigante que vai nascer em você hoje. Existe uma nova pessoa que vai nascer em você hoje. Deus pode sim restaurar a sua casa e restaurar o seu casamento. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai. Meu Deus, eu oro por esta pessoa que está aqui agora comigo, Senhor. Deus, essa mulher que está desesperada pelo filho, que está doente no hospital. Deus, eu posso determinar agora, segundo a Tua palavra, o poder da cura. E para isso eu não preciso nem de autorização, Senhor, porque eu já fui ungido para isso. Eu uso o Seu nome, Jesus. No nome de Jesus, a Tua palavra diz: ide, pregai, curai. No nome de Jesus, pessoas serão libertas. E no nome de Jesus, o cego enxergará. Eu quero determinar para essa mulher que chora agora, que o casamento está em ruína. Senhor, toda perseguição
e opressão diabólica nesse momento de fraqueza na vida deste homem, na vida desta mulher, Senhor. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Ó Pai, quando Jesus estava lá naquele monte orando, ele disse: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Isso me faz entender que existem momentos que não dependem da gente, depende da sua vontade. Que seja o seu querer, meu Deus. Às vezes nós precisamos passar pela prova. Existem ensinamentos. Nós estamos sempre aprendendo. É no deserto que aprendemos que o Senhor abre o mar vermelho quando estamos prestes a morrer. O Senhor aparece andando sobre as águas do Novo Testamento. O Senhor para o mar, o Senhor para as águas. Deus, eu abençoo o ministério desse homem e dessa mulher. Saia dessa caverna, seja revigorado e saia dessa caverna mais forte, porque algo grande está esperando por você. Eu abençoo todos, Senhor, que viram esse vídeo, em nome de Jesus. Meu irmão, que presença de Deus maravilhosa. A palavra de Deus para a sua vida é essa. Saia dessa caverna, resolva os seus problemas, porque o gigante de Israel está do seu lado. E nesse dia de hoje, escolheu a mim, para trazer essa mensagem para você. Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito no meu canal, deixa aqui o seu like. Deixe o seu comentário aqui. E outra, compartilhe esse vídeo para que o algoritmo possa entender que esse vídeo é relevante. E se é relevante para você, não deixe de compartilhar, ativar o sininho e deixar o seu comentário, que para mim é o mais importante. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.